E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com um convidado que, de antemão, eu já quero chegar e agradecer muito por ter vindo. É uma pessoa que eu gosto muito. Tá basicamente em todos os episódios aqui. Literalmente. Só que sem aparecer. Dessa vez ele nos trouxe a presença. E eu queria muito deixar já... Muito obrigado por ter vindo. Sim. Que é o meu best, o Paulo. Olá, pessoal. Eu sou o Paulo, né? Mais conhecido como o Best, né? Do Do Andrei. E, né, vim aqui fazer uma participação aí. O Andrei me convidou, agradeço muito o convite. Uma grande satisfação estar participando agora enquanto convidado, né? Tô sempre lá respondendo, mandando minhas opiniões. Então, sim, pessoal, também participem aí, ajudem aí. Que as opiniões deles engajar. são bem pertinentes, que às vezes a gente fala algumas coisas que saem do contexto ali, ó, é aqui, ó, calma aí. Várias Verdade, coisas o Paulo já falou. verdade. O Paulo é o nosso jurídico. Ele fala assim, olha só, escutei isso, eu acho melhor dar um corte aí, tá? Entendeu? Na minutagem tal, olha. E olha que ele é a minutagem e tal, ele passa detalhado pra Passa gente. mesmo. Sim, Ele sim. fala, no minuto 11h32, falou tal palavra, corta. Sim, verdade, A verdade. gente tá sempre aí pra colaborar, né? Pro sucesso de vocês, que eu tô muito feliz de estar acompanhando aí. E Sim, tô feliz de estar obrigado. aqui. Vamos ver qual vai ser a pauta de hoje. É isso, hoje não vai ter mais muito que um roteiro, não. É mais a gente pra te conhecer. Na verdade, os nossos ouvintes te conhecerem mais, porque todos os episódios a gente fala sobre o Paulo. O Paulo tá sempre aqui com a gente, literalmente. E é isso, vamos começar com uma brincadeirinha pra gente dar uma soltada aí. E a brincadeira de hoje é um eu nunca. Né? Já vieram como? Pra me comprometer. Exatamente. Mas aí, conforme a gente vai contando o eu nunca, né? Vai fazendo a brincadeira, a gente vai contando um pouco da história, por que aquela pessoa fez tal Ou não coisa, fez. entendeu? Mas vamos fazer isso pra conhecer o Paulo um pouco melhor. E o Paulo também jogou alguma coisa na roda que ele talvez saiba e nunca tenha sido dito. Paulo, você é best do Andrei, mas ajuda a expor o Andrei. A gente vai tentar, né? Ó, eu vou falar. Eu acho que eu sou a pessoa que vou ganhar, porque eu acho que eu vou beber menos. Pode ser que sim, isso é uma realidade, né? Um grande problema de jogar Eu Nunca com um dos melhores amigos, assim, já tem o quê? Uns 11 anos, vão fazer 11 anos aí. A gente fez 10 anos que a gente se conhece. Já estamos indo pra 11. Então já tem muita coisa que é difícil a gente não jogar na roda, né? Eu quero isso, eu quero ver se vai me expor. Eu quero que exponha ela, expõe ela. Vamos expor então. Então, assim, vamos só pra começar, porque provavelmente né, as pessoas não te conhecem, mas eu botaria um eu nunca joguei RPG de mesa. Não sei se é assim que se fala, Sim. RPG de mesa. Então vou começar. Pode beber assim, de boa? Já pode começar? Pode beber, estamos aqui pra beber. então. Nunca nenhum Então. da RPG de mesa, online, nada. Tá ótimo. Agora, o que seria... Tá pra bater, né? Tá pra Aqui. derrubar, Tá ótimo. Tá pra Eu bater. tô preocupado com isso, acho que tá muito forte. A cor. Não, tá bom. É assim mesmo. É assim que tem que ser, Tem né? que ser assim. Pra brincar. Exatamente. O que seria um RPG de mesa, pra quem não conhece? Como é que funciona? Bom, vamos lá. Eu sou um cara que me considero nerd, né? Então, eu sempre gostei muito de RPG, fantasia, sempre gostei muito de animes, seriados, né? E por aí. E aí, o caso RPG é um jogo de roleplay, né? Onde a gente interpreta personagens em um universo que pode ser de vários tipos. Nós temos cyberpunks, nós temos mundos medievais, temos até mesmo histórias no mundo real, né? Como, por exemplo, uma vez já joguei um jogo que era baseado em Supernatural. Então, assim... Nossa, legal. É bem divertido, né? Você fazer todo o processo de investigação, você ter que ter aquele insight. Isso... Legal esse. Sim, e assim, é muito bacana porque é um jogo, esse no caso Supernatural, não tem necessariamente um mestre, um narrador. A galera que vai construindo junto a história. Vai trazendo a problemática, vai trazendo a investigação. Então, assim, é um mundo que me ajudou muito a superar minha timidez. E sim, eu sou uma pessoa muito tímida, apesar das pessoas acharem que não. Me ajudou muito a lidar com a minha timidez, com a questão da fala, com a questão até mesmo de trabalho em equipe, né? Porque no jogo de RPG estamos todos jogando colaborativamente para um objetivo. Então ajuda bastante a você ouvir o outro. Então
tem várias coisas dentro do RPG que eu acho muito importantes para uma relação social. Então, pra quem puder jogar e curtir, jogue, é muito bacana. E hoje em dia, muita gente joga RPG de mesa online, né? Sim. Com videochamada e tudo mais. Se tornou muito popular, né? Já era um pouco popular antes da pandemia, mas com a pandemia se tornou extremamente popular. Tem várias plataformas que permitem isso. Tem a Roxinha, que tem vários streamers que jogam RPG de mesa, então dá pra você acompanhar várias histórias, várias narrativas, vários universos diferentes sendo contados. Eu atualmente estou em 3 mesas de RPG, tá? Caraca. Sim, e aí eu jogo 2 online e uma presencial. Então, assim, sou muito fã realmente de jogos de RPG, gosto bastante desse universo. Nossa, estamos vendo que é de verdade, né? Legal, muito interessante. Quem é o próximo a jogar na mesa? E joga aí uma pra gente, vai. Vou começar leve, né? Então tá, vamos lá. Eu nunca dei ghost, já jogo no relacionamento, hein? Sou desse, já vou pro ponto. Eu nunca dei ghost depois de um primeiro date ruim. Tá, eu bebo. Né, pra galera aí, né? O que é um ghosting, gente? Não, acho que nunca. Né, o ghosting aí é quando você desaparece, né? Depois do primeiro encontro, você fala vamos se ver, adorei, hein? Forte. Não, eu não cheguei a... Eu mantive papo, mas... Foi morrendo. Foi esfriando. Não, mas sumir, não. Eu já dei ghosting, tanto pra primeiro encontro ruim, depois do primeiro encontro ruim. Eu lembro que teve um encontro que eu tive, que eu acho que eu já até comentei. Eu fui encontrar um carinha na Lapa, né, que era o meu abatedouro clássico, oficial, a Lapa sempre foi. É o que grita? Não, o que grita não. Opa, peraí, nunca tive. Não é o que grita. Mas foi um que, cara, o encontro esse não foi no Xemeninho, não. Eu acho que nesse encontro eu ia encontrar com você no dia e acabou que eu não encontrei porque eu tava com esse boy. E só pra deixar claro, gente, Meninha é um bar maravilhoso na Lapa, que a cerveja, ela é o quê? Às vezes tem uma promoção de R$7. Não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas eu sei era que eu bem fui barato. semana passada, entendeu? Tá 6... O Paulo é muito boêmio, ele conhece demais, eu acho isso chique. Entendeu? Tava lá, as cervejas estavam a R$7, de 600 ml. Porra! R$7, amigo. Não preciso dizer Mas que eu cheguei em casa às 7 da manhã. Antes não estava, hein? Não, é porque no caso do Xeminim, pra quem conhece a Lapa, sabe que eles colocam de vez em quando algumas cervejas nessa promoção. Então é aquela boa pra você chegar lá, dar aquela manguaçada e depois ir curtir a Lapa. E é um bom abatedouro, como diz o Andrei. Sim, eu já tive muitos encontros. O Júnior foi um encontro que eu levei pra lá, pro Xemeninho. Que deu certo, tá, galera? Eu tô aqui até hoje, só vou falar. Mas esse encontro foi num outro bar, que era ali perto dos Arcos da Lapa. Aí a gente bebeu e tal, e na hora tava muito tarde pra ir pra casa. E aí eu fui pra casa desse garoto. Só que sabe quando você, assim, não tá tão afim de fazer nada, mas você vai? Sim. E aí, tipo... Nossa, eu vou me expor muito aqui, mas... Eu gosto disso. Quando a gente tava lá no rally rola, não sei o quê, quando a gente foi fazer as coisas, sabe quando a pessoa tem mais Mata Atlântica do que animais? Ok. Entendeu? Então era muita Mata Atlântica. Muito arbusto pra pouca suma-uma. Isso. Pra pouca aquela árvore grande amazônica. Pra pouco Decepcionou. não tem tronco, sabe? Decepcionou. Na verdade, não decepcionou. Na verdade, eu achei meio... E você prefere uma coisa mais arbusto, uma coisa mais grama? Cara, não tem um problema com isso. O problema é quando... arbusto... É o problema quando... maltratado. E o problema quando... uma jardinagem. Quando tem um stealth, né? Que o negócio tava fazendo um stealth, você não achava. Entendeu? Esse é o problema. O problema é quando você não acha o que tinha que achar. Não, então, assim... então, às vezes, o problema não é o arbusto. O problema, às vezes, é que a árvore... Era uma árvore anã. Isso. Mas assim, às vezes não é nem problema disso. Só que, poxa, foi lá pra poder cavar no arbusto, pra tentar achar a árvore e não achou. É uma pessoa que não soube valorizar... Sim. A sua natureza. Exatamente. É importante. Aprenda a valorizar a própria natureza. É um bom marketing. Exato. Não podemos falar de marketing aqui não, senão a gente vai para outro lugar. Vamos continuar aqui, Vamos continuar aqui. Ai, meu Deus. Mas vai lá. Vamos lá, vou jogar uma. Eu nunca tirei a virgindade de ninguém.
Eu não... E falando de marketing! Falando de marketing! É por cada vez? Que Nossa, isso? foram tantas vezes. Eu nunca. Eu Eu nunca sempre também. fui um menino com essa cara. Menino Pra quem não tímido, né? tá vendo, né, tá fazendo só o podcast, eu sou um cara com uma carinha um pouco inocente. Uhum. A minha carinha engana, vai. Sim, você tem uma cara de inocente, você tem uma cara de menino. Eu tenho uma cara de E menininho. você não é mais um menininho. Não, não sou. Já passei já de uma certa idade aí, né, mas a gente, né, não comenta tanto, né. E no caso, né, na época da minha adolescência, era muito fácil, vamos dizer assim, estabelecer relacionamentos com as garotas porque elas tinham uma certa cumplicidade, tinham uma certa segurança com a minha pessoa, então foi tranquilo pra mim estabelecer certas ações sexuais, inclusive a retirar de algumas virgindades onde eu morava. Nesse ponto, assim, foi algo que eu muitas vezes nem acreditei que eu estava sendo o primeiro, né? A gente vai, né, crendo que a pessoa fala, porque eu mesmo sou uma pessoa que comecei a vida sexual muito cedo. Uhum. Então, nesse período em que eu tinha relações sexuais com esses rapazes e essas moças que falavam, não, nunca tive relação sexual com ninguém, esse é o primeiro, e eu assim, jura? Mas Eu tenho relação sexual desde novo e eu sempre fui um cara tímido, essa galera era meio pra frente, tinha toda uma postura, então às vezes me soava meio desconexo, sabe? A maneira como a pessoa se posicionava perante... E o que de fato dizia ser. E o que de fato dizia ser. E eu já era meio que o contrário. Eu era aquele cara que era mega tímido, sei o que e tal, mas eu E já era tinha uma vida transudo. sexual Eu também comecei ativa. cedo na vida sexual, mas eu nunca tirei a virgindade. Porque eu sempre gostei de pessoas mais velhas, até as meninas que eu me relacionei eram mais velhas do que eu. Então, nunca tive esse problema não de virgindade, tirar a virgindade. Também não. Sempre quando eu peguei alguém já era coisa. Mas você não sentia nenhuma pressão com relação a tirar a virgindade de alguém? Não, assim, por que pareça, não. Porque... pra mim era realmente mais um trabalho. momento. É o sexo. É o sexo. Entendeu? Eu só tinha aquela coisa do tipo de não ser escroto, sabe? Aquela coisa do tipo... entender que às vezes a pessoa tá falando que é a primeira vez dela, né? E acreditar que é a primeira vez dela. E ter um cuidado com isso, né? Do tipo, ok, então eu não vou chegar pedir pra pessoa já subir no lustre e Fazer girar. aquilo tudo Exatamente. As pessoas É tentar também- deixar a pessoa confortável ali. Então, naquele momento, pra mim, toda vez que a pessoa chegava pra mim e falava, olha, minha primeira vez, eu falo assim, ok. Então não vai ser no que eu estou pensando, satisfação própria, vai ser no tipo, ok, vamos ver como é que a pessoa vai se descobrir com o corpo. Você ter tirado a virgindade de algumas pessoas. Já teve algum caso de romantizarem isso? Já, várias vezes. É preocupante isso. Eu acho que é Muito, muito muito. preocupante. Eu tive uma Porque- colega de faculdade, né, que ela perdeu a virgindade comigo, e eu não sabia que ela era virgem, ela não tinha falado. E aí, durante o ato sexual, eu percebi que ela perdeu a virgindade comigo, aí eu fiquei assim, Meu putz, Deus. né, podia ter avisado porque eu, né, preparava Sim, sim. ali, né, depois eu tinha que passar o dia seguinte inteiro lavando roupa, né, de cama, então podia ter rolado uma conversa antes, né, me economizaria, Sim. né, trabalho, mas também entendo. E aí, no caso, por muito tempo, ela ficou me pressionando para relacionamento porque eu tinha sido o primeiro. É complicadíssimo essa E pra situação, mim, né? tipo assim, tô na faculdade, eu tô curtindo, tipo, eu não prometi nada, a gente não namorava, a gente só tava se curtindo, tem 3 dias. Sabe, em 3 dias, a gente ficou, ela me curtiu e topou fazer sexo comigo, eu tipo, ok, uma menina já na faculdade, ela tinha... Na época eu tinha 19, ela já tinha 22. Pô, mas não era nem tão novinha Não. assim, pra ter essa romantização toda. Não, mas ela colocou isso assim num ponto, eu fiquei assim, putz, não. E aí eu fiquei um tempo ainda com uma famazinha ali na faculdade, escroto, Mesmo não sendo. mesmo sendo, porque assim, eu fiz uma faculdade pequena, né? Fiz a UERJ, mas a UERJ que eu fiz é um campus em São Gonçalo, então é um campus pequeno, então a galera, todo mundo se conhecia, então você sai com uma pessoa no dia, a faculdade no dia seguinte... Já sabia. Sabia, não era um campus como uma UERJ de Maracanã que ninguém se conhece. Ali não, ali todo mundo se conhece. Então tudo que se fazia tinha que ser Quietinho, silencioso, quietinho. sorrateiro. Aí quando rolava essas histórias, aí era um porre.
Mas foi a única vez realmente que eu senti essa questão da romantização. Entendeu? Saquei. E você? Pergunta boa. Ué, mas é porque, de fato, tem muitas pessoas que romantizam Sim. só por ser a primeira Não, vez. Com certeza. Aí, por exemplo, ela não falou pra você. Poderia Não. ter sido bem Diferente. interessante de ter falado, porque a situação poderia ter sido outra. Não, eu não teria Mas- assim, pra ser bem sério, eu não teria tratado ela com um sentido de, tipo assim, de sexo Não, casual. sim. Aham. Eu Sim. teria feito uma outra proposta de relação sexual. E não, Justamente tipo, por vamos isso. transar no sofá da minha casa. Aí você saiu como, tipo, o macho escroto, É, porque ela romantizou, esperava uma outra atitude sua, só que você tava ali curtindo o momento. sim. Uhum. E aí os dois estavam em situações diferentes, com intenções diferentes. Sim. E aí aconteceu, deu o que deu. É, mas agora sim, por exemplo, se ele tratasse de uma forma mais carinhosa, uma forma mais seria pior. romântica, digamos assim, talvez não seria pior, porque aí ela ia criar na cabeça dela que vocês pudessem ter algo, ou poderiam vir a ter algo. É, eu acho que sim, mas eu acho também que é importante a pessoa ela ter a primeira vez dela nos termos que ela acha mais pertinente pra si. Sim. Entendeu? Acho que quando Uhum. ela não conta, ela deixa para o outro, talvez, Sim, definir como é essa primeira vez dela. Uhum. Né? Eu sempre falo que eu tive 2 primeiras vezes. Né? A primeira vez com uma mulher, né? Que foi uma coisa da qual, enfim, eu era muito novo e foi uma questão que resolvi isso na terapia. Aham. Né? Eu era Vamos- muito novo e deixa ela era abaixo. bem mais velha, né? Deixa abaixo. E a outra foi quando eu realmente fiz amor, sentindo uma coisa chamada paixão. Né? Quando realmente eu estava apaixonado. E eu sempre falo pra todo mundo. Minha primeira vez que eu fiz sexo apaixonado, gostando de alguém, amando alguém, nossa, pra mim aquilo foi a minha primeira vez. Sabe? As sensações são absolutamente diferentes. Né? O toque é diferente, o beijo é diferente, você tá ali com uma outra disposição. Então, assim, o que você falou, aquela questão da romantização, eu acho que vem muito disso, sabe? Do tipo, você querer que essa sua primeira vez, ela tenha um significado. Sim. Porque a gente sabe que depois da primeira vez é só buraco abaixo, é uma ladeira É abaixo, isso, quando- vira uma zona. Isso quando a primeira vez já não é. Quando a primeira vez já é uma merda, aí é triste. Aí você já tem essa convicção de que... Aí daí é só isso, pra né? baixo. Entendeu? É complicado. É verdade, é muito doido essa parada. Quem é o próximo? Você. Paulo. Não, eu Não, fiz eu a que pergunta. Eu perguntei de... Ih, a gente se perdeu já, hein? Não, fui eu que fiz. Eu nunca Ah, trazei... é verdade. Eu nunca tirei a virgindade de alguém. Aí entrou no papo, mas É. é você. Sou eu? É. Então vamos lá. Eu nunca fui para uma sauna gay. Jogando na minha cara! Vamos beber... Gente, vou beber todas hoje. Meu Deus! Respira fundo, Joênio. Daqui pra baixo, lembre-se. Andrei! Foi mal, não achei que eu tava Caraca. tão forte assim. Tá não. ótimo. Tá, ó. Mas eu já acho que todo mundo tem que passar por isso do mundo gay. Eu Uhum. acho que é uma... Como é que eu vou te dizer? Concordo. É uma experiência legal. Você vai para um ambiente completamente que você sabe que é propício a só a baixaria, putaria e sexo, porque é legal, é gostoso, todo Uhum. mundo gosta. Hipócrita quem diz que não gosta Ah, disso. não. Tem uma galerinha que gosta de meter É. os valores tradicionais. Sim, mas é uma experiência legal, porque você vai para um ambiente completamente diferente de todos os outros. Uhum. E é tipo uma boate, tem vários ambientes, tem uma parte que é tipo boate, tem a parte da sauna, tem a parte dos chuveiros, tem a parte do quarto pornô. escuro, tem a parte do pornô. Então, são vários ambientes que você pode transitar e conhecer todos eles. Não necessariamente você precisa pra ir transar com um estranho. Sim. E há muito respeito lá dentro. Sim. Há muito respeito Sim. lá dentro. Não é uma parada tipo boate, que vai chegar, vem aqui. Não, é. Não. O pessoal Eu lá... acho... Eu já tive essa experiência. A minha primeira experiência foi quando eu fui a São Paulo. E aí eu fui turistar em São Paulo, sendo que o lugar que eu ia chovia pra caralho. Pode falar palavrão, desculpa. Pode. Pode. Porra, vocês Pô, a gente acabou de falar Não. sexo, sacanagem, putaria, Ah, mas sexo. assim, mas às vezes o robozinho pega um caralho, entendeu? Ah, mas se pegar... Cara, a gente faz mais pra gente mesmo. então beleza. Isso. Então assim, foi em São Paulo e eu falei assim, cara, tá chovendo, não tem pra onde ir, não sei o que e tal. Olhei assim uma sauna, falei, vou ver qual é. Eu tinha 18 pra 19 anos. Então foi assim, entrei.
Cara, eu particularmente, minha primeira experiência não foi uma das melhores, porque assim, eu sou um cara muito, apesar de tímido, eu sou muito palestrinha, né? Jura? É aquário com gêmeos, né, amigo? É tipo assim, é palestrinha pura, né? Vocês já falaram agora nos capítulos, nos episódios anteriores, né, sobre gêmeos, então sabe que, né, tá ali nos gêmeos, gostar de falar bastante. Sim. E aí, no caso, eu fui nessa sauna, e as pessoas não falam. Isso é uma coisa que me incomodava muito na sauna. As pessoas ficam mudas, se fala com olhar. olhando. É. E aí eu fiquei assim, beleza. Eu falei, tava com um amigo meu, a gente foi. Fiz a sauna a vapor, a sauna seco, meio banho de chuveiro. Tava curtindo a sauna, de boa. Até que chega um cara, um monstro, Eu adoro enorme. essa história. O cara, sei lá, tinha 2 metros de altura, músculos até não acabar mais. E eu era um ratinho, né? Eu era um esmirrado. E aí ele chega, vem falar comigo e tal, aí eu... O que fala com um cara desse, né? Eu, super inseguro, né? Fugia dele. Até que uma hora ele veio e falou, não, quero te conhecer, sei que tal. Eu falei, gente, alguém nessa sauna fala. Quer conversar com Quer com a voz, com a conversar, boca. quer conversar sobre isso. E a gente começou a puxar um assunto, começamos a conversar e tal. E ele falando, né, que, pô, que não tinha me curtido. Eu falei, não, também te curti, não sei o que e tal. Meteu um maior papo e tal. Aí nisso, o meu amigo vem, conversa comigo, fala assim, Paulo, esse cara aí, ele é... mexer. Aí eu... Então, querido, olha só, eu sou uma pessoa pobre, eu tenho 18 anos, estudante universitário, Aceita entendeu? meia. Entendeu? Acho que tá procurando uma pessoa errada. Aí ele, não, é sem, esquece isso, eu tô a fim de ficar contigo. Aí eu, meu querido, eu já escutei muitas dessas histórias, né? Então assim, não vai rolar. Ele, não, quero ficar contigo mesmo. Eu falei, tá bom. Aí a gente ficou. E assim, quando a pessoa resolveu mostrar, né, o porquê ela era garota de programa, eu falei assim, ok, querido, aqui você não vai conseguir nada, entendeu? Porque não existe nenhum túnel Rebouças, entendeu? Então, assim, esquece, tá? E ele falou assim, não, relaxa, vai só se curtir. Eu falei, não, conheço esse truque. Não vai doer. Conheço esse truque, não vai rolar aqui não. E aí a gente ficou, assim, num romance, a gente ficou se pegando, eles beijando. E assim, os dois muito afim, muito afim. Aí a gente falou, não tem como, né? A gente vai ter que dar um jeito. E a gente foi e procurou um terceiro carinha pra poder satisfazer... pra poder satisfazer os dois, porque eu falei, não. Não, comigo Entendeu? não. Assim, eu acho coragem muitas, Aham. tá? Mas não. E aí a gente ainda manteve um romance, um relacionamento, assim, à distância, por um ano mais ou menos. Né? A gente já ficou trocando bastante mensagem, bastante ideia. Foi assim... E era um cara bem bacana. E assim, falei pra ele, continua trabalhando aí na sua. Quando eu venho a São Paulo, a gente se curte, fica. E é sobre isso. Ele não era só um objeto, né? Não, isso é um Era grande para os problema. outros, não pra- Não, é porque... Isso é que eu sempre falo, cara. Eu sempre acabo parando no momento errado da vida. Porque eu fui na sauna procurando putaria, sacanagem. Encontrou o Lovezinho, saiu de lá, ficou um ano conversando. Não, é por isso. É porque eu acho que tem muita gente que tem a visão de um GP ou de um Michê, Sim, qualquer coisa, sim. que é só o objeto. Só que as pessoas têm todo Sentimento. As pessoas têm relação. A pessoa tá no corre dela. Exatamente, é um trabalho. Entendeu? Cada um Qualquer trabalha trabalho com o que dela. pode. Cada um trabalha com a arma que tem. Exatamente. Só que ele tinha era o uma Rambo. bazuca. Ele era o Rambo. Entendeu? Ele era o Rambo. Eu falei, olha, aqui esse Rambo não vai rolar. Entendi. Eu nunca fui em São Paulo. Das vezes que eu ótimo. fui foi só no Rio, mas ouço histórias de que as de São Paulo são bem legais, São tem bem pessoas bacanas. muito interessantes. Eu tenho curiosidade, não vou mentir. Mas as vezes que eu fui foi com um amigão meu, quando eu tava solteiro. E aí a primeira vez ele falou assim, Júnior, vamos. Tipo, eu tava vendo ele transando com outras pessoas. Era interessante, era legal. Porque a gente já tinha ficado de Sim. beijo, mas nunca tinha transado. Nunca tinha esse nível de intimidade. Sim, e aí foi muito legal, até mesmo pra nossa amizade. Eu ver ele transando com outros caras, tipo, ele, tô indo ali no quarto, ele ia. Eu falava, caralho, eu não consigo, eu queria conseguir fazer isso. Mas é interessante a situação. E pra você encontrar alguém que queira conversar, é no bar. Só vai pro bar que lá você, até com o barman que fica. Sim.
Tem tempo que alguém vai te dar uma atençãozinha, mas se for dentro da sauna, ninguém vai te dar atenção. Fala. É só tipo assim. Isso me irrita de uma profundidade, porque eu sou um cara que gosta de conversar, trocar ideia. Então, por exemplo, toda vez que eu fui na sauna, acabei que eu ficava na sauna. A não ser dessa vez que acabou que realmente encontrei um cara que queria conversar e acabou rolando esse relacionamento de 1 ano à distância aí. Então, assim, né, acabou... Mas vão, pessoas. Eu sempre aconselho todo mundo a ter as experiências. Andrei nunca foi? Eu nunca fui porque, exatamente, não é nem questão de, só tem putaria ou qualquer coisa, porque... Nunca surgiu a oportunidade. Eu realmente nunca tive, eu vou pra sauna pra fazer putaria. Como a gente tava conversando antes, né? Vai pra sauna só pra curtir a sauna? Aí beleza. Até pegaria, iria com o Júnior. Não teria problema nenhum. Só que a ideia que eu sempre me chamaram ou comentaram comigo era a ideia de ir pra fazer putaria. E aí, essa vontade eu nunca quis, entendeu? Nunca tive vontade de ir pra fazer putaria. Não, vai lá. Vão vocês dois enquanto casal, Lá curtem a sauna, vêm as pessoas. É igual a moeba, várias formas e vários tipos, a se misturar, que lindo fica. Então vão, conheçam, Aí tenham fica essa o quê? De experiência. toalhinha? Fica... Você pode toalhinha. ficar de cueca enrolado na toalha, você pode ficar de sunga enrolado na toalha, pode ficar sem cueca, sem... Pode ficar andando pelado. Você pode ficar pelado, Pode você ficar pelado. ficar... Eu só pelado aconselho de usar toalha. chinelo. Sim. Não, mas geralmente eles dão. Não, dão chinelo, mas assim, não tira o chinelo. Tá. Senão a freira já vem assim, Entendeu? expurgando o pé. Também tem essa situação. Às vezes você pode escolher em alguma coisa que você não queira, então assim... Às vezes que é assim, tá? Nem sei, às vezes que é assim. Tá. Mas é interessante, é legal. São eu experiências que... sempre falo muito sobre isso, sabe? É ter as experiências. Aham. É muito importante você vivenciar vários desses espaços, inclusive para que você definir se você curtiu ou não. Isso é hipocrisia, né? Sim. Sem hipocrisia. Né? Por exemplo, eu já fui, né, jogando aqui já eu já fui em um cinema, né? Tenho curiosidade. Isso eu nunca fui, nem sei onde tem. E mas eu tenho durei curiosidade. 2 minutos lá sério? dentro. Eu entrei, dei a volta e saí. Eu Falei, tenho aqui pra mim já não é um ambiente que eu curti. Eu entrei, eu olhei, pela curiosidade, eu entrei, olhei. Não, obrigado. E saí. O cara mesmo da bilheteria deve ter ficado assim. Ejaculação precoce. Boston Medical Group. Procure você também ajuda. Tinha um flyer, né? Tinha um flyerzinho assim. Né? Eu já fui, por exemplo, em Dark Room. Foi pra conhecer também. Sim. É um lugar, tipo, muito escuro. Que você... É igual Cancelas. Tu vai batendo essas Cancelas. É sobre isso. Fui pra conhecer. Dark Room não voltaria, porque... Dark Room também não... Não gostei. Eu não gostei de Dark Room. Eu vou ser bem scat do odor. Também. É um cheiro muito forte. O odor de No Dark cinema Room... também deve ser, né? Não, no cinema era insuportável. O odor no cinema deve ser... Já não é um cheiro muito agradável. Porque é aquele cheiro de mofo, cheiro de coisas, cheiro de suor, cheiro de podridão. Cheiro de filhos não fecundados. Cara, cheiro de Cinelândia às 3 horas da manhã, depois de um carnaval. Entendi. Entendeu? Pra quem é do Rio de Janeiro vai entender esse cheiro. O Dark Room eu achei muito pesado. Agora Não, a sauna eu achei tranquilo, porque Sauna é tem vários tranquilo. ambientes, cara. Tem, na que eu fui, tinha até televisão passando, tipo, Jornal Nacional e um sofazão pra você sentar se você quiser ver. O William Bonner falando boa noite. São vários Cada um com o seu ambientes, fetiche, mas, né? Pessoas cara, vezes tem fetiche no William Bonner. Mas o William Bonner pegava. Quem não? tem. Mas é isso. Eu nunca tentei voltar com o ex. Idiota. Tô lembrando. Já. E aí? Já vou explicar por que eu nunca, tá? Pra mim, realmente, quando acaba, e siga o barco, e beijinho, tchau, tchau. Eu começo. Bom, eu já tentei voltar com o ex também já morreu. Gente, Esse ex tem uma... Não, mas tá ele é mais Olha conhecido só. que o Paulo. Não é por nada não, mas às vezes quando eu escuto esse podcast eu me sinto naquele filme Ghost, sabe? Com a Demi Moore.
sabe? Patrick Swayze, sabe? Tipo, sinta a presença. Você viveu tanta coisa com esse mas homem. vamos lá. Não, mas são muitos anos, né? Ele consumiu a juventude do Andrei. Isso. Na verdade... Era praticamente a Supreme do American Horror Story. Não é que eu tentei voltar com ele. Eu voltei, acabei voltando Gente, eu algumas não, vezes. eu não fiz não, mas eu vou beber porque eu tô com sede. Eu voltei algumas vezes e tudo mais. Só que, realmente, depois de um tempo, quando eu terminei de fato, eu terminei. Uhum. Que aí foi quando eu me libertei, virei uma nova pessoa, comecei a frequentar mais a casa do Paulo, mais a vida do Paulo. Né? Mas Dei 3 já porradas tentei, na cara. muita porrada. Pra quem não sabe também, eu e o Paulo, a gente ficou às vezes um tempo separado, assim, afastado. Justamente por conta do desse meu relacionamento. ex. Mas eu tentei voltar algumas vezes, voltei algumas até terminar. E já tentei voltar... Não tentei mais voltar com nenhum ex. Já tive, tipo, encontros, mas Não pra voltar. sem aquele feeling pra voltar. Só pra ter um encontro e ficar, Sim. entendeu? Não, eu já tentei voltar. Meu primeiro namorado. Qual que a gente encontrou ontem? Não. Ah, achei que ele era teu primeiro namorado. Não. Ele foi meu primeiro namorado de Campo Grande. Ah, tá. Do bairro. Entendi. Mas a gente terminou porque ele tinha uma namorada. E aí ele vivia no fantástico mundo de Bob dele, de tipo, eu quero muito você, mas eu não posso porque a minha religião não permite. E aí nos separamos e depois a gente tentou ficar, mas não me descia. Hoje ele é pai, tem uma família constituída, enfim. Ah, esse que Virou pro tradicional. comentaram. Virou pro tradicional. Entendi. E aí virou não, né? Finge que é tradicional, Mas ele ainda faz coisas erradas? Não sei, Não nunca sabe. mais falei, Melhor mas não acho falar, que sim. né? Acho que sim. E teve um outro também que foi um ex que ele tinha um poder aquisitivo muito alto. E na época era menor de idade, então não podia muita coisa. Uhum. E ele desistiu de tentar. Eu falei, não, volta aqui, por Ah, favor. mas esse também eu Não, tentaria até. aí é um outro ponto. É, tipo assim, ele tem um nome no mercado, é conhecidinho, mora bem. Então, assim, se eu tivesse, eu estaria viajando o mundo com ele. Nossa. Tentei. E aí tá comigo. É, né? Acontece, né? Às vezes a gente se estaciona Ia tá fazendo um blog de nos viagens. estacionamentos. Né? Tá vendo? Tá vendo como você é? Tô fudido, mas tô contigo. É isso aí. Isso. Tá certo. É sobre construir pessoas. É isso. Eu tava tentando voltar com um ex mais fudido do que eu era. Eu era estagiário, Muito o cara mais. era mais fudido do que eu. Muito mais. E aí que é engraçado que essas pessoas geralmente estão muito fodidas, elas sempre arranjam dinheiro fora da cerveja. É Tá impressionante. destruída, não tem um centavo pra comprar um bombom pra você. Verdade. Mas quando você olha, tá comprando uma caixa de cerveja pros amigos. Exatamente. Mas tudo bem. E Paulo que deu o apelido BMC. Paulo e Gustavo. É. Que eu só fui saber... Depois um terminou, ano depois. obviamente. Bem depois. Tipo, terminou e não tem nem chance de voltar? Pronto, falamos. Eu confesso que eu também faço essa linha de aconselho, falo, mas eu não me meto na escolha, deixo lá, vai lá quebrar a cara, É porque é vai complicado. experienciar. Você vai, por exemplo, eu e Andrei, nós brigamos, ele foi desabafar com você comprou o barulho do Andrei, e aí o Andrei falou pra caramba de mim, depois a gente se acerta. Só que você acaba ficando mal na situação. Eu também penso assim. Sim. Tipo, vocês são amigos, vocês nunca vão deixar de ser amigos. Só que se a gente volta, tô dando exemplo porque tá nós dois. Sim. Mas se a gente volta, fica uma parada chata, porque talvez você possa ter se metido ou falado coisas Que não tem nada a ver. Acaba quebrando Sabe? a cara, né? Porque fica mal climão depois, aí é meio foda. Não, pior que nesse caso aqui, o Andrei que leva porrada na cara mesmo. Você passa pano pra ele na frente Não. dele, mas nas costas você educa, tá certo? Não, olha só. O Paulo... Não tem explicação, não tem O justificativa. Paulo passa pano na frente dos outros. Então, Quando eu é- acabei de falar. mas quando é eu e ele, Ah, eles não deixam... É isso que ele falou. Isso que ele falou. Você falou isso? Falou. Fala de novo, Pessoas, porque eu falo voltem que 10 você tá segundinhos falando. aí atrás e confirmem Eu nos tinha- comentários Não, eu tinha entendido. se Carlos está certo ou se Andrei está certo. Não, é Eu porque tinha olha só, Vamos engajar, vamos comentar quem está certo aqui. olha só, Eu sabe tinha por quê? entendido que você tinha falado que ele só passa pano pra mim. O Andrei, ele me corrigiu, porque eu tenho essa mania de repetir o que a pessoa acabou de falar, só que eu só encurto. Ele acabou de repetir o que eu acabei Não, de falar. mas eu realmente tá bom, eu só não tá tinha bom. entendido. Me Tudo bem, desculpa. tudo bem. Hashtag Team Andrei, hashtag Team Carlos. Eu gosto disso, entendeu? Esse eu vou perder, eu reconheço. Desculpa. Ai, ai. Mas sim, no caso, né, quando o Andrei
tava nesse relacionamento, e o Andrei sabe que eu sempre fui contra esse relacionamento, Eu mas... que não conheci, eu era contra. mas assim, Acho eu todo sempre deixei bem claro, ó. Vai lá, é a tua vida, eu já dei um conselho, Dá lá não fazer vou merda, vai. ficar também, né, segurando na mãozinha, tipo, É porque olha... é complicado. Quando a pessoa tá com aquela borboletinha na barriga, É. aquela vontade de ego, eu quero, eu vou Quer fazer. ir Não fazer adianta. merda. Não adianta. Quando a pessoa quer fazer merda, ela vai fazer merda. Isso aí, Então, como amigo, só falei, vai, quando precisar. Eu tô aqui. É isso. Ele foi, quebrou a cara. Quando E voltou, tá aqui, eu não tô tá? aqui. Exatamente, gente. Ai, gente. Eu tenho que trazer amigos seus aqui também. Ó, vamos lá, agora sou eu. Eu nunca entrei num motel com mais de 5 pessoas. Não, também não. Não, 5 não. Esse 5 não. É porque aqui tá 5 não muito cinco. específico, não. É, aqui tá bem Talvez específico. 4. Talvez 3. Eu nunca. Eu acho que eu nunca fui num motel. O Ju Nunca. nunca foi no motel. Nunca? Nossa. Eu tenho então vou vontade beber. de- Eu nunca fui até vou beber pelo. Ah, então também foi. Eu nunca fui. Nossa, a primeira vez que eu fui em motel, nossa, me diverti horrores. Mas a gente E nem foi o nunca sexo. foi no motel junto, né? Heitor não. Agora, a primeira vez que eu fui no motel, nossa, me diverti muito. E nem foi pelo sexo, não. Foi realmente. Pra curtir a sauna, curtir a piscina. Piscina, Aquela piscina que é só cheiro de música. cloro. Nossa! Me diverti horrores, fiquei brincando, parecia uma criança. Assim, eu tinha uns 18 anos, tinha acabado de começar 18 anos, então pra mim era... Os caras que eu pegava, tipo, eram mais velhos. Tinha casa. E aí eles Tinha tinham local. local. Ah, é o famoso, O Ju famoso sempre tem foi. local. O Ju sempre foi, não tem um local. Nunca tive. Se não Agora- tinha local, nem respondia, né? Dava bloco, né? Agora ele é gay com local. Olha só. É isso. O Ju A gente virou. cresce na vida, tá Tá vendo? vendo? virou. E nem demorou muito, tá? Dos 18 pros 24, nem demorou muito. Não é muito mesmo, não. Eu só fui ter casa própria lá com uns 28, 29 anos. É quando eu comprei. Mas pra morar mesmo? Aí, meu filho, demorou muito já mais tinha 30 ainda. anos já. Já. Porque no caso, assim, eu comprei um apartamento, só que eu, né, viciado em mãos à obra, né, fiz o quê? Comprei um apartamento velho, precisando de reforma, fui reformar, aí resolvi fazer o quê? Um conceito aberto, onde os irmãos à obra ensinam isso pra gente, né? Então a gente abre a cozinha com a sala. Só nisso aí foram uns 4 anos de obra até eu me mudar, tá? Então, assim, não caiam no truque dos irmãos à obra, tá? Influenciadores são seres do mal. E lá também nos Estados Unidos é muito mais fácil, que lá a casa de Muito madeira. mais fácil. Muito mais fácil. E também o pessoal que participa dos programas tem dinheiro que né, a gente não tem, né? Exatamente. Eu sou um mero professor falido. Não, lá assim, eu só tenho um dinheirinho pra fazer a obra, $149 mil. Cara, eu odeio quando a pessoa fala assim, nós não temos muito dinheiro para investir. Nós só podemos comprar uma casa até 1,5 milhão. Aí eu fico assim, What the fuck? oi? É absurdo, gente. Não, é ridículo. E a Não. pessoa fala assim, não, porque nós estamos muito endividados. Por isso nós só podemos comprar por 1,5 milhão. Você tá endividado com uma casa de 200 mil. E seja feliz. Exatamente. Verdade. Muito louco isso. E é muito doido que, tipo, o programa que a gente vê é super editado, Uhum. cortado em vários takes e Não. resumido em 40 minutos a gente fica, caraca, Não, eu quero isso na minha casa. Eu acompanho um canal que eles estão construindo uma casa nos Estados Unidos, num lago. Eles estão construindo há quase 3 anos e com uma série de problemas. Eles falam muito da estrutura dos Estados Unidos construir casa, a maneira como eles lidam com as coisas. Então, assim, eu tô acompanhando esse canal, né? Porque esse canal especificamente, ele mostra realmente como as coisas são, né? Não é uma obrinha de 6 meses você... Mas é brasileiro? O casal é brasileiro, mas Aham. eles moram lá. Ah, tá. Entendeu? Eles moram lá. É que eu acho que aí eles falam mesmo, assim, dos problemas. Sim. Eles falam muito da diferença de estrutura mesmo, assim, de profissionais. Porque às vezes quando vai um profissional brasileiro, um profissional latino, eles falam, cara, o cara faz a parada com cuidado, assim, muito bem. E quando é um norte-americano, faz tudo cagado. Então, assim, é bem interessante a gente ver que o caso ali do reality show, a galera seleciona os melhores profissionais pra fazer tudo ficar bonitinho, mas na realidade a gente sabe que não é assim. Eu vou quebrar um tabu rapidinho, porque os brasileiros e os latinos trabalham muito mais e melhor, porque eles têm que trabalhar o triplo pra Sim. poder continuar com os seus empregos. Sim. E os americanos vão E lá ter... não são valorizados. Exatamente. E não são valorizados. Fazem um trabalho muito melhor e não são valorizados. Isso eu acho um absurdo também.
Quebramos o tabu hoje. Vamos pro Twitter já. Né? Subam a hashtag. Peraí, mas nós estamos em qual Twitter aqui? Aquele fake que a gente usa pro pornozão ou o militante? O fake pro pornozão. Ah, tá. O Não. meu é o mesmo para os dois. Ai, quem Você. é? Sou eu? Depois do meu você. Tá. Best, me desculpa, mas é porque Vai. eu quero que você Quer engajar, conte, né? quero Quer engajar. que engaje. Eu nunca fiz sexo numa bilheteria de trem ou de metrô, de transporte público no geral. Achei que fosse falar. Então, né? As pessoas querem, né? Jogar ali. As pessoas Assim, querem. quem conhece a história sabe. Quer que as pessoas saibam também. Entende? No caso, né? Essa história aí como vou dizer, né? Eu era um mero menino jovem, tá? Eu tinha lá meus 19 aninhos de idade. E calhou de eu estar namorando um funcionário de uma empresa aí de transportes públicos ferroviários do Rio de Janeiro. Né? Nós estamos citando o nome da empresa, mas quem é do Rio de Janeiro Que entende. tem várias empresas. Várias empresas ferroviárias. Várias empresas ferroviárias, várias concessões. Né? Cada estação. É uma empresa diferente. E aí, no caso, eu tava saindo com essa pessoa. E aí ela pediu, né? Ah, poxa, tem como você vir aqui? Porque daqui a gente vai sair pro encontro. Eu falei, não, tudo bem, eu vou aí. Fui. Era um sábado ali por volta de meio-dia. Ela saiu por volta de 1h30, 2h da tarde. A luz do dia, era de tarde. E aí eu cheguei e falei, tô aqui e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, não, entra aqui. Eu falei, não, peraí, calma, não posso sair entrando na bilheteria, né? Tipo, eu tinha 18 aninhos, era aquele cara ainda totalmente pueril, correto. Percebeu que suas histórias, a maioria, com 18 anos, É. né? É porque você casa jovem, que nem eu casei, as histórias acabam em um determinado momento. Mas tu aproveitou também. Não, até eu casar, aí a história rolou mesmo. Agora, até eu casar ali foi complicado. Né? E aí, o que acontece? Calhou, né? Ele fala, não, beleza, entrei. Nesse período, tá? Pra quem conhece o Rio de Janeiro, hoje em dia tá com aquela ideia daquela bilheteria atual. Antigamente, isso já vou revelando um pouco a idade, as bilheterias eram caixões azuis com roletas básicas e ainda era ticket vale transporte papel. Tá? Então, pra vocês terem uma noção aí da época aí. Tá? Então, só pra revelar um pouco a idade. E aí, o que acontece? Eu entrei, totalmente inocente, totalmente pueril. E aí tá, a pessoa falou assim, não, senta aqui no meu lugar porque eu vou relaxar um pouco a coluna. Eu falei, ok. Sentei. Relaxando a coluna. Relaxando a coluna ali na cadeira, né? Sentei. Aí tá, daqui a pouco começa aquele fluxo de pessoas num determinado momento. Aí ela fala, não, vai pegando aí o vale transporte. Quem pagar com o dinheiro, valor tal, sei que ela tava ali descansando. Aí eu, tá. Tô lá pegando, né, o dinheiro e tal. Tipo assim, pensando, sem nada de matemática, né? Sou ruim pra caraca, mas... Tô trabalhando aqui certo, sem ganhar nada. Meu primeiro trabalho não remunerado. É. Né? E eu ali assim, daqui a pouco, dá uma diminuída de fluxo. Daqui a pouco a pessoa se abaixa. E aí abre a minha calça e aí começam os serviços dela. Recebendo o bilhete, ele lá embaixo. E aí a coisa rolando ali, e eu assim, tipo, né? Tipo, tem uma hora que eu parei de contar, entendeu? As pessoas que colocavam o dinheiro ali, colocavam 10 centavos. Eu, tá podendo, entra. Só passa. Vai ser feliz. Hoje é promoção. Hoje o chefe tá maluco. Promoção do dia, vai passando. Entendeu? E aí, depois rolou um problema, porque realmente teve uma diferença de cash. Mas aí foi pouco. Foi pouquinho. Foi pouco apenas pra época. Foi uns 20 e poucos reais de não, diferença. 20 e poucos reais pra época? É 500 reais hoje, gente. Era um valor absurdo. Com a inflação. E quem teve que pagar fui eu mesmo, porque a pessoa não tinha um puto no bolso. Ela já pagou pra você, né, Paulo? Tudo bem, Literalmente, né? Ela pagou pra você. Mas foi uma experiência interessante. E depois, quando eu saí da cabine, o segurança tava olhando e deu uma olhadinha assim, eu falei, ih, fudeu. Vai ter que fazer você pagar pro segurança. Mas não precisei. Depois deu tudo certinho, tudo funcionou bem. Será que ele não teve também? Aí já foi. Mas sim, ele teve que pagar porque depois eu soube de histórias. Beleza, bacana. Depois eu soube de histórias. Depois eu soube de várias histórias dessa pessoa, mas aí Entendi. não dá pra contar. Mas o local é muito específico. Tipo, eu fui assim, pro específico eu sabia que ele tinha essa história. Sim. Tem outra história também que eu sei que com segurança também. Sim. Mas é isso aí. Locais públicos, né, queridos? Locais públicos eu já, mas nunca tive nada demais. Mas
Vai, próximo, agora é você. Eu nunca fiz sexo na praia. O bom é que isso aqui tá um pornozão, né? A gente já Esse tá episódio assim, já. mais 18, É mais real. 18. Vamos trabalhar assim, né? Mais 18. Ué, tu já? Calma aí, você já? Você Eu sei. já? Tô esperando vocês beberem. Você já? Você falou pra mim que não. Quer brigar? Adoro! Não, talvez eu não tenha lembrado da história, mas depois eu lembrei de uma história que eu já transei na... É assim que a gente vai jogando as petadinhas aos poucos. Depois lembrou, né? Não. Depois que fez, né? Depois que falou que Não, não fez, aí claro que fez. não. Não, eu já transei... Eu nunca inventei que lembrei depois da história. Eu não inventei. Eu não inventei. Não, é sério. Depois eu lembrei... Toma essa daqui. Não, depois eu lembrei que lá na Lagoa de Arraial... Sim, conheço. Você conhece, que é um dos que eu sei que você já fez. Mas bem antes dos meus pais Antes de você. pensarem em ter em casa... meus pais pensarem em ter em casa... Uma vez eu tinha ido com o BMC... É bom que a gente pode falar BMC, porque não dá nomes. Não dá nome, não tem processo, e é isso aí. Eu não sei se Não o tem processo nem como chega processar, assim, né? É. Quem podia te ajudar no processo seria o Chico Xavier, mas também não tá podendo ajudar no momento, Tudo bem. então... Mas posso ser julgado depois, né? Quando eu morrer. Saber se eu vou pra cima ou pra baixo. amigo, só aceita. Não, eu vou pra baixo, com certeza. Você pensa muito. Vamos viver. É. Muita Então, burocracia uma aí. vez ali na Lagoa de Arraial A pessoa bem tá lá no antes de portão coisa. te esperando. Bem antes de coisa. Nem conhecia a Lagoa de Arraial. Olha que cara de pau. Nem conhecia a Lagoa. Eu conhecia já, antes da gente ir pra lá. Tu vigia, pronto. Eu vigio. nunca- Vigia, hein, varão? Eu vigio nunca muito. inventei histórias depois, olha só, estamos aí, hein? Vai, fala da sua vez. Na praia. Transei, fui pra praia de noite e transei, ok. Foi só. Não, só isso. Nada de não foi especial. nada. Eu já fiz várias vezes na praia. Não foi nada especial. Foi com uma pessoa só específica. Eu fiz várias vezes na Fui pra praia. praia e de noite, vamos ficando, tava vazio. Eu já fiz sexo no capô de um carro na beira da praia do Peró. Achei romântico. Acabei quando tinha conhecido o cara naquela noite. Achei romântico ainda. A luz das estrelas. Que por sinal foi a única vez que eu fiz sexo no primeiro encontro, assim. Foi a única vez mesmo. Tipo assim, encontrei a pessoa, bora fazer sexo. Foi a única vez. Eu acho que todo mundo já fez um sexo no primeiro encontro. No meu caso, foi a primeira vez. Geralmente eu sou muito pueril. Realmente, de fato. Esse Com cara. todas essas histórias, você ainda eu fala sou... isso. Aham, tá bom. É porque, tipo assim, eu sempre falo muito sobre a questão de, tipo assim, vivenciar a sua sexualidade. Eu Sim. sempre falo, viva a sua sexualidade. Mas eu acredito que, por exemplo, tem muitas coisas que eu não me oportunizei por justamente ainda ter naquela época ali algumas ideias do tipo o que é certo e o que é errado. Hoje em dia, ao longo dos meus anos de vida, eu acho que, tipo, perdi muita oportunidade, perdi muita história. E olha que eu tenho história pra contar, mas assim, ainda perdi muita história, justamente por medo de julgamento, medo que as pessoas vão pensar. E hoje em dia eu já sei que não, as pessoas vão pensar mal de mim de qualquer jeito. Uhum. Então, se eu faço ou não faço, não vai fazer a menor diferença. Então, é um conselho que eu sempre deixo. Vivam a sexualidade de vocês, explorem, aproveitem, se lambuzem, se joguem. É maravilhoso. Arrasou. Eu vou beber, porque eu já fiz. Mas é só pra saber quem mais na roda já fez. Eu nunca fiz uma homenagem. Eu tenho vontade. Cara do pau. Mas tá acabando, gente. Eu nunca. Eu já fiz de todos os tipos. Olha, eu Já fiz com 2 mulheres, um homem, uma mulher, 2 eu homens. tenho essa curiosidade Não. de 2 homens e uma mulher. Eu só nunca fiz com 2 mulheres. Já fiz de todos os tipos. E... é bom? É. Super valorizado? valorizado. Muito super valorizado. Precisamos falar sobre relações sexuais a 3, que é super valorizado. É bacana? Mas assim... depende muito com quem você faz. Sim. Né? Às vezes com quem eu tive essas relações a 3 foram pessoas que eu gostava, que eu tinha uma intimidade. E foi tipo, ok. É só um ok, não é? Tipo, caralho, não. meu Deus, Cara, que coisa de outro mundo. Era Não. muito mais excitante, vou ser bem sério, era muito mais excitante o conversar ali na sala,
Entendeu? Todo Sabia aquele... a intenção. Tipo assim, flerte, né? o flerte ali, todo mundo assim, entendeu? Tomando aquela caipirinha ali, esperando aquela coisa E hoje acontecer. tem! Né? Esperando aquela coisa acontecer, aquela coisa e tal. Do que o ato em si, porque bem ou mal é o mesmo de mesmo. Sim. Eu tenho curiosidade, eu já até falei com o André, eu tenho curiosidade de presenciar, tipo, de ver... De assistir. Ah, maravilhoso. Porque Não, ver voyeurismo aquilo- bate forte. A gente também precisa falar sobre o voyeurismo. Voyeurismo precisa ser aceito. porque O eu maior... acho que ver a química, o toque, dá um negócio. Eu acho que dá. Até porque nós, né? Se vou falar assim na questão mais masculina da situação, não posso falar do lugar de fala de mulheres, mas masculino. A gente cresce vendo filme pornô. Sim. A gente cresce sendo treinado para um voyeurismo. Né? A gente cresce olhando para as pessoas fazendo sexo e, tipo, achando aquilo excitante. Quando a gente vai numa sauna, às vezes se excita muito mais vendo as pessoas interagindo entre elas Sim. do que com a própria intenção de Sim. interagir. Uhum. Né? Quando a gente vê uma relação, às vezes, a três, às vezes te dá muito mais tesão ver as duas pessoas ali numa Pegando, química né? ali. Você, obviamente, vai querer participar em algum momento, Sim. mas mais pela vontade do gozo do que pela aquela coisa do tipo estar no meio. Então, assim, eu acho que o voyeurismo ele tá muito presente na nossa vida e a gente não fala muito Eu sobre acho muito interessante. esse aspecto na nossa sexualidade, que é o olhar, o sentir desejo. Porque é uma coisa que dentro do universo gay, né, principalmente, a gente trata ainda muito com um tabuzinho, Sim, né? sim. A gente ainda não sabe lidar muito bem com essa relação, porque a gente espelha muito as relações heteronormativas. E as relações, elas são muito pautadas e direcionadas somente pra penetração, algo do tipo. Cara, o sexo é muito mais do que isso. Não, É o a toque, galera, é o olhar, é o a galera do desejo. Gunage, né, passou uma boa pancadaria até ter a sua sexualidade sendo respeitada, Sim. né? Não vou dizer nem aprovada, não, mas respeitada. Porque a galera fala assim, como assim? Você quer só beijar e uns amassos e não quer penetração? E a galera do Gunage ali era uma outra galera também que teve que uma uma luta delícia também, absurda. Cara, Não, tipo... pra quem tem relacionamento, sabe a importância do Gunage. Uhum. Pra quem é solteiro e tá afim só de uma metelância, gosta de achar que esse povo quer romantizar sexo. Sim. Mas não, essa galera só quer viver uma sexualidade, é um um sexo, um toque. toque, uma vontade, mas pessoal, Sim. né? Porque vamos combinar, gente, meter... Qualquer um mete. Todo mundo tem buraco, gente. Exatamente. Mas o beijo, aquele beijo molhado, aquele arranhar no O que você falou pescoço. das 2 vezes que você perdeu a virgindade. Que Sim. uma foi com a compaixão Sim. que você tava tendo ali do toque. Então, é mais ou menos isso. Tipo, Sim. você já tá conhecendo a pessoa, você tá conhecendo o corpo da pessoa, a pessoa tá conhecendo o seu corpo. Eu acho que isso é muito interessante em qualquer tipo de relação, não só homoafetiva, como uma relação heterossexual também. Porque tem muitas pessoas que sentem essa necessidade que o cara, às vezes, só quer simplesmente meter, Uhum. não sabe nem, desculpa a palavra, mas não sabe nem chupar uma buceta. Não sabe. Que muitas mulheres dizem que uma outra mulher faz muito melhor do que um homem. Nós, como, né, público LGBTQIAP+, temos aquelas amigas Sim, héteros sim, que a gente sim. ouve a reclamação clássica do Macho. homem não sabe chupar uma pepeca. É Homem isso. não sabe nem transar. Não. Pode ser, generaliza logo pro transar. Transar, né? Não sabe ali. Isso é uma questão, por quê? Porque a gente é construído Ah, só isso. a só meter. Uhum. Então o cara tá mais preocupado em meter por 40 minutos, desculpa, Neymar, do que, né, fazer o sexo de fato ali prazeroso. É um sexo que envolve o outro indivíduo, que você tá com alguém. Sim. Né? Aquele alguém não é um buraco, aquele alguém é alguém. Então, assim, isso é um ponto que eu acho muito importante. Né? Então, quando a gente fala de relacionamento... relacionamento não, mas sexo a três, a gente tem que também pensar muito nisso, sabe? Tipo, às vezes você tá... Vamos supor vocês dois. Vocês falam uma pessoa pro terceiro, pra vocês. Tem a relação de vocês dois e tem essa outra pessoa. Essa pessoa, ela é um objeto no sexo, ela vai ser respeitada enquanto pessoa. Qual é o lugar dessa pessoa no relacionamento ali do sexo a três? O que ela vai integrar? Então, acho que quando a gente pensa em sexo a três, a gente acaba jogando pra esse universo da fantasia sexual, dos filmes, que tá todo mundo se divertindo, tá tudo lindo, maravilhoso.
Mas a gente ignora a questão do ciúme, a questão da insegurança, a questão... Tem uma série de coisas que estão implícitas naquele ato sexual. E quando a gente ignora, a gente depois fica meio aquele sentimento de tipo, não foi legal, não foi bacana. Então, assim, eu acho, particularmente, nunca me decepcionei nas relações sexuais que eu tive. Sempre foram todos muito, muito bons, sempre foram proveitosos pra mim. Desculpa aí pra quem não ficou satisfeito. Mas, assim, eu acho que hoje em dia, que também com a maturidade, né? Afinal de contas, eu não tô de boné, mas é porque vocês não verem os cabelos... Cabelos, né? Você ia falar cabelos brancos? Eu ia falar cabelos brancos, mas assim, tô de boné por outros motivos. E aí, o que acontece? Vem com essa experiência, né, do justamente o que é sexo. Então, eu acho super valorizado, mas façam. Valorizem as preliminares, galera. Valorizem muito as preliminares. E as pós-liminares também. Afinal de contas, é muito gostoso o aconchego depois a conchinha. Aquele carinhozinho. A conchinha. Vamos valorizar a conchinha. A conchinha é gostosa. Sim. Então, por favor, não transem, não se vistam e não saiam embora. Se fizer isso, por favor, deixe a nota de R$100 na cabeceira. Afinal de contas, se vai me tratar como puta, pelo menos pague. Sim. Exatamente. Entendeu? Mas só voltando um ponto aqui que eu lembrei de um termo que usam, né? É que assim, tem a questão do voyeurismo, que você vê e tal. Só que tem um termo que acho que é cockhold. Cuckold. Que é a galera que tem tesão de ser corno. Que é um termo errado, eu né? também acho muito errado. Cara, não que tá é sendo o que... corno, tá sendo... Não, é algo que tá sendo acordado. É o prazer de assistir seu parceiro ou parceira sexual tendo relações sexuais com uma outra pessoa, não ser corno. Eu acho que não tem, assim, não, ao meu ver, não tem problema. E aquilo que você falou, às vezes, o teu parceiro tá ali com a outra pessoa, tá um negócio gostoso, você entra ali no meio. Sim, óbvio às vezes que também nos não. vídeos que você vê na internet, Tá só o quê? O cara lá olhando, a mulher metendo com o outro, e o cara tá assim, tipo... mostra essa visão do cuckold, né, dessa interação sexual, ainda com esse olhar muito patriarcal, né? O cara é um trouxa, um inútil, a mulher não sente prazer com ele. Pelo contrário, a mulher pode muito bem sentir prazer, ou o homem, no caso, né? Sentir muito prazer com o seu parceiro sexual, mas querer estabelecer uma relação com outra pessoa e esse parceiro dele, sentir tesão em assistir. Eu acho que a gente tem que aprender a não julgar tanto as atitudes sexuais dos outros, né? Os prazeres sexuais dos outros. Desde que não envolvam animais e crianças, por favor. Exatamente. E lembrando sempre, consentimento. Não é não. Tá? Sobre. Isso é sobre isso. Mas, tirando essas questões, gente, experienciem, se permitam, sintam, aproveitem. Eu acho que é muito importante a gente não julgar. Né? Tipo assim, ver um cara que sente tesão na esposa transando com outros caras. É corno. Você joga num jeito tão pejorativo, condenando a pessoa ali, tipo, cara, a pessoa tá vendo o sexo dela, ela tá feliz. Você não tá feliz porque você tá tomando conta da vida dela. Não, a realidade é essa. É complicado porque, tipo, o cara tá vivendo, o casal em si tá vivendo as experiências dele e você tá se preocupando com o que os outros estão vivendo, mas você não sabe do que tá em casa. Às vezes, tu tá literalmente sendo corno ou corna. Que, enfim, é muito louco isso de ficar julgando os outros. A gente, por exemplo, eu tô até falando, né? Às vezes a gente pega umas situações, vamos jogar assim um pouco mais pra galera mais famosa, né? Que joga assim um caso de traição, joga um caso, né? Não estou citando pessoas aí que nas últimas 2 semanas tiveram que fazer mensagenzinhas de chat GPT pedindo desculpas no Twitter. E expondo ainda mais a pessoa. Não estamos citando ninguém que não sabe escrever uma vírgula, mas fez um texto bonitinho de chat GPT. Longe de nós julgarmos essas pessoas que fazem crimes ambientais também em Maguaratiba. Mas também teve o caso do casal que se separou agora, que ela tava com câncer, que eu também não vou falar o nome. Sim. Ela no tratamento de câncer, ele foi lá e traiu com a estilista dela. Sim, não, aquilo ali... É péssimo, sabe? Porque, tipo assim, que eu falo, a gente ter esse olhar e, tipo assim, entender que as pessoas, às vezes, têm os seus acordos. O primeiro caso, na minha concepção, tem algum acordo ali, porque, desculpa. Acordos, tudo bem. Acordos. Né? Pra quem não tá vendo, né, o acordo é uma questão, é o tempo dado, é o chamado, como é que se diz? Times money? Não, como é que se fala...
Linguagem do amor, Uhum. entendeu? É o presente que a pessoa dá de linguagem de amor, entendeu? É o presente, uma Lamborghini. Agora, é o por presente... exemplo, já o segundo caso da menina com câncer, ali você já vê claramente que não tinha um acordo. Então ali já é uma bela de uma FDP Sim, fudida. Muito grande. Muito grande. Entendeu? Porque ali é uma questão de falta de empatia a níveis Total. estratosféricos. Entendeu? Eu entendo que quando o sentimento acaba, quando você envolve com outra pessoa, você envolve com outra pessoa, mas eu acho que tudo tem os seus momentos. Sim. Eu acho que se você, no mínimo, tem respeito pela outra pessoa, eu acho que isso precisa ser preservado. Eu nem digo assim, porque amor acabou, vambora, segue a vida. Não. Tá? Quando você está relacionado com uma pessoa, não é somente amor. É amor, é respeito, é o companheirismo. um monte de coisa. Então, mesmo que o amor acabe, o respeito não pode acabar em momento algum. Sim. O respeito tem que se prevalecer acima de qualquer coisa. Então, nesse caso, no segundo caso, pra mim, tinha que ter cancelado, mas tava fazendo propaganda de joguinho de cassino, isso que é tarde, pra mim tinha que ter mais esquecido da vida. Já o outro caso, a gente sabe que não vai ser esquecido nunca, apesar de nunca ter conseguido trazer sequer uma Copa pra gente. Mas tudo bem. Mas tá lá, com o processinho nas costas. Mas o crime importante é bater palma pro macho escroto, não é mesmo? Exatamente. Porque teve uma parada dessa que até quando aconteceu... Eu gosto de falar nomes, eu não consigo falar de nome. Quando aconteceu com uma mulher... Quando aconteceu com Uma uma mulher, mulher, sim, todo sim. mundo caiu em cima dela. Foi muito maçante. Foi. Maçante, né? Ó, Foi. em cima Foi. dela. Mas agora, quando foi no caso de um homem, tipo... Não. Errar é humano. É isso. É que eu falo, errar não é humano. Errar é coisa de homem. Porque quando é mulher, não tem direito a erro. É isso. Não, e Então o a gente pior precisa mudar esse provérbio. E o problema É é que tudo muito- a pessoa ainda foi apoiada. Pô. Diversos Vários apoios. artistas. Não, e quando você vai ver quem apoiou, aí você olha assim e fala assim, meu filho, se enxerga, né? Você quer abrir esse bueiro? É muito seletivo essas paradas de homem, mulher. Cara, todo mundo pode fazer o que for. Não tem distinção de gênero, e etnia e classe social, enfim. Tá apto a todo mundo. Pra trazer de volta o que a gente colocou no Nunca, né? É tipo, se algo vazasse dessa pessoa, né? Do primeiro caso, né? Da pessoa que não sabe trazer Do menino. uma... Do menino. Do menino, né? Menino que não sabe trazer um troféu de Copa pra nós. O que né? Quanto um trabalho que tem que ter, né? E não consegue fazer direito. No E caso, ganha muito por isso. essa pessoa, ela não é julgada pelo que ela faz, né? Então, por exemplo, se a pessoa quiser fazer a 3, a 5, a 20 na mansão dele em Mangaratiba com problemas ambientais, o pessoal bate palma. Não, e é engraçado que... Agora, basta essa mulher dele atual dar uma curtida em um cara de sunga, Pronto. acabou a vida dela. Tanto é que apareceram piranha. outras pessoas. Pra baixo. Apareceram outras mulheres mostrando prints. Sim. E aí o cara Ele vai lá e manda- ainda posta. Ele ainda debocha da situação. É. Ah. Mais quantas vem aí? Tipo, vai se fuder, cara. Mas pode ser bem sincero, aí naquele momento que a gente vira e fala, eu já não iria mais expor. Mas a grande questão toda é quantas dessas meninas vão se colocar na cabeça que elas têm que dizer não. Uhum. Porque a verdade é essa. Basta falar não, basta ocorrer aquela coisa chamada, é raro, mas que a gente coloca na pauta, mas é raro, a chamada sororidade. Uhum. Falar, não. Não quero. Deixar esse homem na seca. Mas não fazem isso. Tudo Porque bem. elas querem ter esses minutinhos de fama que uma consegue. Com todas certeza. querem. É por isso que existe, né, o termo feio, né, que é Maria Chuteira e tal, mas, cara, como é que um jogador de futebol, um jogador de basquete, um famoso, não consegue ter em mente que se ele fizer alguma coisa errada, aquilo dali tem uma grande chance de vazar. Teve Cara, Mas é Mas outros porque. jogadores, Não, cara, mas vou ser sincero, é porque eles têm contrato assinado com essas pessoas de sigilo. Nem todas, né, no caso. Não, nem todas, mas assim, existem vários casos. Entendeu? E aí a gente começa a ter que, na verdade, entender que, na minha cabeça, se a pessoa se propõe aquilo, se propôs. Mas quais são, né, as repercussões que vão ter aquilo? Jogando de novo, né, pro Eu Nunca, né, que tá aqui, né, brincando, mas tá falando de questões da nossa vida, né, de geral.
Cara, é muito mais fácil as pessoas, como esse caso, chegarem e abrirem abertamente, tipo, olha, nós temos um relacionamento aberto. Ele faz Nós o que temos ele o quiser. nosso acordo. Sim. Mas não, a nossa sociedade julga tanto que ela perdoa uma traição, mas não perdoa um relacionamento aberto. A gente Não tem julga, sentido, não tem a sentido. gente julga uma pessoa que trai do tipo, errou, vamos perdoar. Mas uma pessoa fala que tem relacionamento aberto, só que é putaria. Não valida os tipos de relacionamento que as pessoas querem ter na vida delas. Sim. E isso que me incomoda muito quando a gente joga assim, né? Porque eu falei pra questão da nossa brincadeira aqui, né? De trocar essa ideia. É sobre isso, sabe? Em que ponto a gente para e começa a julgar o outro, né? A respeito da sexualidade dele, de como ele vivencia as relações deles. Mas tá tudo bem trair. Não consigo com que entre na minha cabeça isso, tipo, por que as pessoas são tão ignorantes a esse ponto? Sabe, a troco de quê, para quê e com que querem, aceitam uma coisa, mas não aceitam outra que é uma coisa comum, é natural. Normalizem. Uma coisa que, assim, que pelo menos que a gente tira de bom desse último BBB, que foi Uhum. um fracasso, é a quantidade de gente que trouxe esse termo de, eu tenho um relacionamento aberto e tal, e você viu que as pessoas que tinham um relacionamento aberto não estavam querendo uma putaria ali dentro do Não. BBB. Eu não acompanhei o último BBB porque eu passei que nem a Amanda dormindo. Mas Doc você foi Shoes tão não me real, Você não odeiam. ganhou 2 milhões e pouco, né? Doc Shoes não me odeiam. Só não ganhou 2 Eu milhões já e tenho pouco. problemas com os cactos, já tenho problemas com os pãezinhos, já tenho problemas com muitos fandoms. Por favor, não me odeiem mais ainda. Olha, então todas as pessoas que você tem problema ganham BBB. Sim, então no próximo BBB, quem vocês verem lá no meu Twitter reclamando, já sabem quem é o ganhador. Quem sabe seja eu. Vamos torcer, amigo, a gente precisa disso. Se inscreveu. Ai, certíssimo, se inscreve, Eu se vou ganhar o inscreve. número de inscrição, tá? Eu super apoio todo mundo a se inscrever. Eu vou me inscrever. Não, porque eu não tenho paciência pra lidar com gente em confinamento. Eu acho que eu seria a pessoa que seria expulsa na primeira semana por agressão. Apesar de ser uma pessoa tímida e quieta, tá, pessoas? Não, eu acho que você não seria expulso. Você poderia ser odiado dentro da casa e ser amado do lado de fora. Amigo, você me conhece. Não, não você ia ser. Eu não sei. Você ia ser a Carol com K. Eu seria a Carol com K. Por isso que eu nunca cancelei a Carol com K. Mentira, eu cancelei a Carol com K horrores. 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 Nossa, como eu cancelei a Carol com K. Mas, assim... eu seria uma pessoa cancelada. Isso pode ter sido uma pauta se seríamos cancelados ou não no BBB. Eu não sei. Eu seria cancelado. O meu tá no ar, eu não quero pensar nisso. Eu seria cancelado, eu seria Ele cancelado. ainda tá no ar. Eu desisti de fazer a inscrição. Não, eu seria super cancelado, é fato. Porque uma coisa que é fato comigo, o André pode confirmar isso, é que eu não guardo pra viagem. Eu mando e é isso. E eu ainda seria chamado de falso. Porque eu sou aquele que manda na cara, bato boca e depois tá perguntando: quer que eu faça um cafezinho pra você? Ia tudo ser bem. chamado mesmo. E tá Tá tudo tudo bem. Entendeu? Porque pra mim, se eu já expurguei o que eu tô sentindo, Já resolveu. já resolvi. Eu Só não que pras guardo nada. pessoas, não. É É pras porque pessoas... aqui a galera gosta de guardar uma mágoa, a galera gosta de uma vitimização. Mas enfim. E é isso. Então, Meu Deus, a gente desviou lá pra uma tangente. Então, pessoal, como vocês podem reparar, são meio palestrinha. Peço desculpas pelas palestras, tá? não, mas eu acho que isso é super importante. Sim, com certeza. Até porque o que foi citado aqui, que gerou as suas explicações, é algo que de fato precisa ser mais normalizado Sim. por todas as pessoas. Não é por um tipo de pessoa específico, por todas elas. Então eu acho muito pertinente. Foi Na muito verdade, legal. nem sei o que gerou pra chegar nesse ponto, mas tá ótimo. Mais uma vez, assim, muito obrigado. Muito, assim, por ter participado. Nada, eu que agradeço o convite. Óbvio que você vai voltar. Volto, sempre que vocês me chamarem, eu tô voltando. Porque... Ainda mais vida caipirinhas assim. Exato, porque, assim, tem muita coisa pra falar e o Paulo é uma pessoa que eu gosto muito de trocar ideia, de conversar, de bater um papo. A gente começa num assunto, vai pra outro, depois a gente nem sabe pra onde começou. A gente só sabe que começou com Eu Nunca porque a gente bebeu. E assim, o Andrei falou, vou começar com Eu Nunca, por quê? Ele sabia que eu não ia seguir nenhuma pauta, porque eu vou por umas tangentes absurdas. Então ele falou, vou jogar algo bem aberto, pra você poder ter liberdade pra onde você quiser. Porque ele sabe que eu sou palestrinho. O melhor amigo sabe Exato. quem convida, né? Não, e o mais doido é que, tipo assim, se a gente for parar pra
dar continuidade, nós vamos ficar aqui muito tempo. Eu tô aqui já chorando aqui com o Com tempo. o tempo de aqui. gravação, Mas, de verdade, quando o André falou assim, eu tô pensando em chamar o Paulo e tal, eu falei, chama e tal. Só que eu comentei com o André, eu falei, eu tenho tanto medo de parecer um ser burro. Professor, biólogo, inteligente, estudado. E aceitou vir aqui no nosso podcast, conversar com a gente, bater um papo pra se apresentar também, se expor de uma certa maneira. Eu me exponho mesmo, sou desses. Porque ele, apesar de ser tímido, ele gosta de se expor, eu acho isso legal. Mas, de fato, muito obrigado, foi muito interessante esse bate-papo da gente. Volte quando você quiser, tá super convidado. Foi gostoso pra você? Foi uma delícia. Ai, que delícia. Não, e esse foi um episódio totalmente mais 18. Sim. Totalmente. Ainda vai estar no capítulo lá, mais 18, por favor. Vamos avisar eu vou botar lá, tem um ponto lá, o campo que eu consigo botar que é explícito. Mas assim, de fato, eu tinha pauta também sobre sexo. Que eu ia perguntar se você queria gravar depois. Eu fiz um brainstormzinho ali básico. Só vamos. Mas, cara, é muito legal poder ouvir, lembrar de várias histórias que a gente já teve. São 10 anos aí de amizade, de afastamento, mas a gente se ama muito. Muito, muito, muito. E, caralho, muito obrigado mesmo. Você é uma pessoa que desde o início... Não chores. Você é uma pessoa que desde o início tá ali comigo, tá conversando, trocando ideia. Você sempre pergunta assim, e aí, vai fazer tal coisa? Como é que vai ser a pauta? E, cara... Quando tem mais uma pessoa, é sempre assim. É uma coisa meio que foge de qualquer pauta. Se botasse uma pauta aqui, a gente ia fugir e ia ser uma delícia. Porque você é uma delícia. Que delícia. Aí o marketing, gente. Dos pés Olha à cabeça. Marketing, gente. E é isso. Então, muito obrigado mesmo. A gente ia fazer uma parte com indicação, a gente ia voltar com a indicação. Não dá tempo, galera. Na verdade, já tá no limite. Na verdade, a gente até fez indicação num episódio que a gente gravou, só que nosso celular foi roubado, então foi um dos episódios que a gente ia voltar com as indicações. Mas a gente indica no próximo episódio. É isso, galera. Não esqueça de nos seguir no nosso perfil pessoal, que é o @tudonumaboapod no Instagram. Lá tem o nosso Linktree com todas as plataformas de streaming de áudio e vídeo. Também tem o link do nosso Apoia-se, que é o apoia.se/tudonumaboa. Para se tornar nosso apoiador, tem um episódio exclusivo por mês, falando nossas baixarias, fofoca dos outros, que vocês gostam. E para você ser o nosso apoiador é a partir de R$5. Não esqueça de nos engajar nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas de streaming. Muito obrigado, um beijo e até o próximo episódio. Paulo, pra terminar, fala também seus arrobas. Eu não tenho arroba nenhum não, né? É sim, que eu vou botar lá no início. Eu vou botar lá a telinha. Tal. Né? Então, assim, galera, eu agradeço muito o convite dos dois. Foi um grande prazer estar aqui. Né? Foi muito gostosa a conversa. Assim, se expor sobre isso, sabe? Apoiar os amigos. Então, galera, apoia aí. Tem coisas que, né, foram mais ainda... Então, para quem for pro Apoia-se, vai escutar mais histórias, mais tensas. Então, vale a pena assinar o Apoia-se, vai ser bem bacana. Então, venha conosco participar dessa conversa. E agradeço o convite absurdamente, né? Então, aí, para quem quiser me conhecer um pouco mais, tá? Não sou nenhum Instagrammer, eu posto uma vez a cada 2 meses, mas tá lá o @paulotave.bio, tá? Então, pode me seguir lá. Eu tenho um prazer de receber vocês, trocar uma ideia. E é isso aí, galera. Um grande beijos. Valeu. Vai ter chuva de DM. Olha só um adendo. Ele não é um Instagrammer, mas é um cara que entende de... Rede social. Não, como é que é o nome de... Esqueci, cara. Tava na ponta da língua. Digital? Não. É números. Caraca, tava na... Ele nem estuda pra isso, mas sabe. Não, É sobre isso, pessoal. mas tava na ponta da minha língua, que eu ia falar que ele entende nesse engajamento. Algoritmo. Algoritmo, isso, não, na ponta da minha língua, cara. Que entende. É um marqueteiro também, ele dá várias dicas pra gente. Antes de a gente começar com o podcast, ele vivia dando várias dicas de tipo, caraca, assim consegue fazer, assim vai ser legal. E ele sempre tá antenado nessas paradas. Adora uma fofoca. Amo uma Eu fofoca. acho isso muito chique. Quem quiser fofocar é sempre comigo. Adoro uma fofoca. Então é isso, galera. Esse foi o episódio. Foi uma delícia. Muito obrigado mais uma vez. E um beijo.
Um beijo, Paulo. Um beijo, gente. Até o Tchau, próximo tchau, gente. episódio.